Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística, técnica em biomagnetismo, que é o que eu trabalho agora, taróloga, oraculista, mestre reikiana. São coisas que vieram somando e agregando na minha vida de uma forma assim incrível. E o fundamento dessas terapias todas é cuidar de mim através das terapias, né? Porque tudo começa de nós mesmos, né? E cuidar do outro, auxiliar o outro no processo. E é muito gostoso. Eu sempre falo que eu sou abençoada, porque eu estou vivendo momentos que são gratificantes, né? Cada vez que você tem um cliente ou conversa mesmo com alguém na rua e você vê que tudo que você estudou, você estuda, você pratica o tempo todo. Eu me descobri terapeuta, acho que desde criança, né? Desde a adolescência. E aonde que eu estava, situações, sempre tinha alguém para conversar sobre alguma coisa que estava acontecendo, né? As colegas de infância, mais velhas do que eu, então elas tinham muito mais conflitos, né? Na adolescência, né? Conflitos amorosos, às vezes com os pais, com elas mesmas, né? Conflitos que nós tínhamos no colégio, com grupos. E eu me via sempre aquela conselheira, aquela que tinha um dom de conversar e de trazer um pouco de tranquilidade, né? Até mesmo nos conflitos entre os grupos, né? Tem sempre alguém que não está muito satisfeito dentro do grupo, dentro do contexto, né, que está vivendo. E eu me vi ali inconscientemente atuando como terapeuta, né? Então a gente, muitas vezes quando nós somos crianças, a gente já começa a mostrar qual é o nosso dom, quais são os talentos que vieram conosco. Mas muitas vezes nós não temos alguém para nos direcionar, né? Algumas crianças vêm com o dom da dança e desde pequenininho já gosta de dançar, não pode ouvir um som que começa a se mexer, né? A gente vê os vídeos aí dos bebês e é muito legal isso aí, sabe? E observar. O adulto muitas vezes nessa tribulação, na correria do dia a dia, né? De ter que fazer as coisas, né? Priorizar às vezes o trabalho, a conta que está chegando, né? A vida social. Muitas vezes deixa passar, né? Vamos dizer assim, essa energia da atenção, né? Atenção por várias coisas, mas não percebe ali aquela essência do seu filho, ou de um sobrinho, ou do neto, seja o que for. Passa despercebido ou muitas vezes fala, nossa, essa menina gosta de ficar dançando, ela dança o dia todo. Ah, esse garoto ele gosta de cantar, ele canta o dia todo, ele não quer fazer outra coisa. Né? Mas são os dons, são os talentos que a gente traz durante todo esse processo de crescimento. E que às vezes pelo adulto não perceber ou mesmo não gostar, né? Tem pessoas que falam, nossa, eu queria que o fulano fosse mais quieto. E aí, às vezes, aquela inquietude dele é justamente o que está despertando, né? E a gente observar durante esse processo de crescimento
que ele gosta, o que ele está manifestando. E a vida inteira foi assim. Sempre gostei de conversar quando tinha algum contexto, dentro de uma situação com alguém. As pessoas deviam me procurar assim, automaticamente. Eu tenho um imã, seja na fila de algum lugar, num banco, no metrô, no ônibus. Eu tenho sempre alguém que tem algo para conversar, né? Às vezes a pessoa, poxa, tá demorando a chegar, né? Tô com pressa disso, aí começa a história dessa pessoa. E quando eu fui estudar, aí conversei com o meu professor. Falei, acho que eu nasci terapeuta. E aí contei a minha história e ele falou, nossa, eu também fui assim. Eu, desde criança também tinha o grupo e era eu que ouvia as pessoas. E aí eu fui direcionado, né? E eu falo do Criador, independente de qual o nome que a gente dê, se seja Deus, Jeová, e qualquer outra nomenclatura, para mim ele é o Criador. É aquele que cria e descria, constrói e destrói, quantas vezes for necessário para a nossa expansão, para a nossa evolução. Né? E é importante a gente saber que sempre nós somos direcionados, né? Por isso que nós vivemos com dom e agregamos talentos a esse dom que a gente recebe. Em algumas situações a gente abre mão muitas vezes desses talentos, né? E não percebe o dom. Acho que é normal, nunca teve ninguém para lhe explicar sobre isso. E aí você vai agregando outras coisas que às vezes não faz parte dos seus talentos. Você vai agregando, né? Você vai trabalhar em algum lugar que está com a vaga aberta. Aí eu tenho que trabalhar, porque é meu sustento, o sustento da minha família. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quero comprar uma casa, quero construir uma família. E a gente abre mão, às vezes, dos nossos talentos, mas o dom ele permanece. Vira e mexe, ele dá um relâmpago assim, e a gente se vê dentro do contexto do verdadeiro dom que a gente trouxe. E quando a gente chega à adolescência, onde tem vários conflitos, né? Quem eu sou? Quem não passou por isso, né? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que você quer ser? Né? E eu lembro que eu via muito esse lado do psicólogo, né? Na minha época de adolescência, se falava assim, em psicologia. Estava no auge. E aí eu fui fazer alguns cursos livres que sempre tinha essa matéria de psicologia, e eu me achava assim, encantada. Mas a gente vai crescendo, a realidade muitas vezes é uma outra realidade, e aí você não consegue fazer o que você veio fazer muitas vezes. A gente vai fazendo, conforme vai aparecendo as situações, a gente vai trilhando, né? Vai caminhando. E aí, depois de muito tempo, eu me vi dentro da terapia, estudando, e agregando coisas, né? E cursos. E hoje eu estou aqui fazendo vídeos para auxiliar alguém, né? Ou algumas pessoas. E disso tudo eu vou falar hoje sobre se priorizar. O quanto que você está se priorizando para realizar algo que vem já junto com você, o seu dom, e os talentos que você tem dentro desse processo todo, né? E muitas vezes porque você não foi incentivado por aquilo ali, ou alguém não percebeu, né? Ou você mesmo não se percebeu ainda. E aí eu falo, meu Deus, eu
tô tão satisfeita, tô trabalhando, muitas vezes tanto tempo nessa situação e tô no automático. E agora eu já tô com... Aí a gente vem de idade, uma certa idade, e acho que não dá mais tempo de eu fazer o que eu quero. Mas por quê? Por que a gente não pode, numa hora assim, despertar e se priorizar? Né? Bom, eu já fiz meu trajeto, né? Já trabalhei, já dei os frutos, né? Quem já está na idade de se aposentar, já se aposentou. E agora eu vou fazer algo para mim. Vou me priorizar. E vou fazer a faculdade que eu quero, né? Para me satisfazer, não satisfazer o outro. E muitas vezes a gente abre mão, né? Não só dessa situação, mas de tudo na vida. Muitas vezes a gente deixa de fazer pra gente, para fazer pro outro. Às vezes você tem uma vontade de comprar algo e você fica, ai não, mas é muito caro. Eu tenho outras prioridades. Quais são as prioridades? Tirando as coisas que realmente a gente precisa realizar, né, que são as contas primordiais da casa, do estudo, né, da alimentação. Mas por que a gente não consegue fazer com que essa prioridade, algo que já está dentro da gente um tempão, né? Poxa, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver oportunidade, quando isso, quando aquilo, quando isso acontecer, a gente começa a botar coisas na frente para que a gente realize o que a gente quer realizar. Aí de repente chega o outro na afombação, né? Ai meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. E aí começa a contar uma triste história, né? Seja familiar, ou seja amoroso, ou seja um amigo, ou seja alguém de trabalho. E muitas vezes aquele dinheirinho que você está botando ali de reserva para fazer algo que você quer para você, você acaba fazendo, ai, poxa, fulano tá precisando, eu vou ajudar fulano. Mas você não está precisando? Você não está precisando comprar algo para você? Você não tá precisando realizar algo que você já vem colocando, né, lá no banco de espera há muito tempo? Por que nós temos tanta dificuldade em nos priorizar? Né? Priorizar nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades. Né? Porque a gente não consegue se organizar e se priorizar para que aquilo se realize, né? Que aquilo flua, né? Que aquela situação crie raiz, né? Ou pelo menos a gente planta lá a primeira semente, né? Independente de tempo, né? Porque eu digo, nos meus estudos que eu tenho, a gente acaba entendendo que não há tempo, o tempo não existe, né? O amanhã é hoje. Né? Como a gente vai esperar o amanhã? O amanhã não existe. Então deve-se viver o tempo presente. Né? A gente vê agora muitos estudos falando sobre isso. Viver o presente, viver o agora. O passado é uma história que a gente não se desfaz. E o futuro é uma incerteza constante. Né? A gente não sabe se daqui a 1 minuto nós vamos estar aqui sentados, fazendo vídeos, comendo, conversando, correndo para academia. A gente não sabe, não existe isso. Não existe uma fila de você pegar um ticket com a sua numeração e falar, meu número ainda é 200 e tal, dá tempo. Não existe isso. A gente está aqui agora falando, conversando, brincando. E daqui a 1/10 de segundo a gente pode ter feito uma transição, né? Porque todos nós estamos aqui para isso, né? Transcender, expandir. Então por que não, né? E aí a gente vai um pouquinho lá para a infância,
entender muitas vezes que o responsável, seja mãe, pai, ou avó, seja quem for, que você conviveu muito tempo, sempre fala, peraí, deixa o seu irmão é menor. E aí dá prioridade para o menor, ou então para o maior. Peraí, mas seu irmão é mais velho que você. Eu vou fazer primeiro para ele e depois eu vou fazer para você. E às vezes esse depois nunca chega, né? E aí no colégio a gente, fazendo na minha época, a gente fazia fila, né? Tudo tinha fila. Tinha fila quando a gente entrava, porque a gente fazia o juramento da bandeira. E é uma coisa assim que eu acho que não deveria ter perdido. Eu não sei como está agora os colégios, porque eu não tenho mais ninguém atuando nos colégios, né? As crianças estão todas mais do que adultas. Mas na minha época a gente chegava e só guardava a mochila, a bolsa, seja o que for, e a gente ia para as filas de acordo com os graus, né? E a gente fazia o juramento da bandeira nacional e o hino nacional. E a gente tinha, né, o tamanho, né? Os menores na frente, os maiores atrás. E a gente tinha que esperar primeiro os menores, né, andar na fila para o lanche, né? Para a refeição do dia. Então tudo a gente ficava sempre, né, esperando. E a gente traz isso para a vida, né, de adulto. E tem que esperar o outro andar? Não, agora é diferente. Agora a nossa fila não tem mais essa de idade, nem de tamanho, nem de nada. Existem as prioridades. E qual é a prioridade na fila que eu tô? Eu tô dando vez sempre pro outro passar na minha frente? Não, entra aqui. Chegou afobada, eu tô precisando de tanto porque eu me enrolei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e quebrou o carro, e a minha casa, e meu filho, não sei o quê. E aí a gente cede, né? Não, entra aqui na minha frente, nessa fila. E a gente acaba não saindo da fila nunca. Simplesmente a gente não sai da fila, a gente passa a vida inteira cedendo o espaço para o outro. Não que nós não vamos ajudar o outro, claro, né? A gente está aqui também para fazer essa doação. Mas até quando, ou até quanto eu priorizo o outro, eu dou a vez para o outro, eu me sacrifico pelo outro, eu faço o tempo todo para o outro. E aí a gente vai para a valorização. Não que a gente faça para ser valorizado, mas é uma troca, né? Quanto que eu estou me doando e o quanto eu estou recebendo. O quanto eu estou manifestando, né, as minhas ações em prol do crescimento do outro e eu não saio do mesmo lugar. E eu não saio daquela situação que eu já estou cansada e estou querendo sair daquilo ali há muito tempo. Ou muitas vezes nem queria ter entrado. Entrei porque era o trabalho que precisava entrar na minha vida, de expansão, de conhecimento, de aprendizado e financeiro também, porque nada é por acaso, né? Se você vai para um lugar de sacrifício, onde você trabalha muito, se doa muito, né? Ela sempre carregando a equipe nas costas, ela sempre carregando aquele coleguinha que sempre tem um problema, que chega atrasado, né, que sempre tem uma questão para sair mais cedo, que sempre precisa trocar folga com o outro. E a gente, toma, e toma, e toma, e toma, e chega um momento que a gente fica cansado, a gente se sente cansado fisicamente, né, esgotado energeticamente, porque a gente só doa. A gente não se prioriza. Não, agora, fulano, dá para você trocar a folga? Eu falei, poxa, mas eu troquei a folga mês passado para você. Mas eu estou precisando muito. Eu falei, sinto muito, mas eu também estou. E a gente começa a ter que botar o não na frente, né? Sem muita explicação, porque se o outro não tá nem aí para você, o outro não tá nem aí para sua situação, todos nós temos conflitos,
problemas e situações para a gente aprender, para a gente resolver, para a gente expandir. Nada é por acaso. Se há alguma coisa que chegou aí no meio e nos sacudiu de alguma forma, né? Uma coisa que a gente não estava esperando, uma conta a mais, uma coisa que quebrou, uma coisa que você já queria trocar um tempão e o negócio falou assim, pô, já que você não me troca. Eu falo que o Criador, ele arruma sempre de um jeitinho de dizer, ei, peraí, ó, acorda, né? E aí você tá ali sempre doando, chega uma hora que fala, peraí, eu vou mandar uma situação bem pesada, inesperada, para ver qual é a situação que ele vai viver agora. Ele vai se priorizar, ele vai se manifestar a favor dele, ou ele vai doar de novo aquela situação, né? Às vezes você fala assim, poxa, eu vou viajar no final do ano, ou eu quero vir lá na internet uma sandália, nossa, aquela sandália é minha cara. Aí o que eu vou fazer? Eu vou economizar, muitas vezes, eu vou todo dia tirar um dinheirinho e deixar ali guardadinho para eu comprar aquela sandália. Eu vou fazer um trabalho expansivo, né? Vou trabalhar um pouco mais, vou fazer um horário extra. E no trabalho tem condição de fazer um horário extra, vou fazer um horário extra, conversar com o meu chefe, com o meu gerente. Estou precisando fazer um horário extra, tem como eu fazer esse mês? Né? Que tem chefes que são bacanas, né? Tem lugares que as pessoas são muito humanas ainda. E ele falou, não, tem sim. Vai ter uma escala aí, eu vou colocar você. E aí você se prioriza. E vai trabalhar a hora extra para ter aquele dinheiro ali, para fazer uma coisa que você queira, né? Comprar alguma coisa ou realizar alguma coisa que você queira. E de repente, né, aí o Criador ele fala assim, eu vou testar ele. Porque a vida toda nós somos testados. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está com aquele dinheiro lá que ele está juntando há muito tempo que ele quer realizar uma coisa. Aí chega um afobado, né, dentro da nossa vida, seja familiar ou não. Cara, com a mão na cabeça, cara, não sei o que eu vou fazer. Minha amiga, eu não sei o que eu vou fazer. Aconteceu isso. Ai, meu Deus, eu tô desesperada, não sei o quê. E aí, muitas vezes, a gente, né, com esse coração solidário, amoroso, a gente fala assim, não, você não tem como me ajudar? Olha as experiências, olha o que o Criador está fazendo, olha o teste. Aí você fala assim, eu vou ver. Aí você fica com aquele negócio na cabeça, trabalha com aquele problema que não é seu, vai para casa com aquilo. Muitas vezes não dorme direito, acorda pensando e aquele negócio fica ali martelando dentro do seu ser. Até que você fala, não, acho que eu vou ajudar fulano. E aí você tira do seu contexto, né, da sua realidade, uma coisa que você queria muito e vai ajudar o fulano. E daqui a pouco o fulano está lá sorridente, já resolvi um problema. Daqui a pouco ele vai arrumar outro problema e vai correr atrás de você. Porque sabe que você é uma pessoa que não sabe dizer não, que você não prioriza, que você não vê primeiro os seus sonhos sendo realizados. Você simplesmente se doa, você não coloca a sua vida em primeiro lugar. E na realidade nós não viemos para isso. Essa é uma história que acontece, e não acontece uma vez ou outra, acontece sempre. E temos que tomar cuidado, né, com essa relação de quanto a gente doa e qual é a troca que a gente tem com essa pessoa. É lógico que se é uma coisa de doença, né, alguém ficou doente, a pessoa está desesperada, ou uma coisa de um óbito, né, a pessoa precisa, né, daquele dinheiro, muitas vezes para enterrar um ente querido, né, e estar desesperada é diferente. Né, uma coisa que você está tirando de você
e está ajudando o outro numa situação muito difícil que realmente ele não tem como realizar. Mas em outras situações eu penso assim, só para mim a prioridade hoje de alguém ou é uma doença, precisa ser internado, ou fazer uma cirurgia, ou um remédio que é muito caro e a pessoa realmente não tem condição, é uma questão de vida. E aí, se você tem condição de ajudar, né, comprar no seu cartão, ou tem disposição de fazer essa troca com essa pessoa, aí é diferente. Ou houve um falecimento inesperado, a pessoa não estava preparada, que a gente nunca está, né? Agora tem planos, né? Mas antigamente era mais difícil. E aí você precisa muitas vezes fazer uma coleta, né? Juntar a família, né? E os amigos para poder realizar muitas vezes, né? Nessa situação. Fora isso, para mim não é a prioridade, né? Se é uma conta de cartão, a pessoa tem condição de chegar lá no banco dela e falar, olha, não estou em condição agora, como a gente pode resolver isso? Né? E fazer um ajuste com o banco, né? Pegar um dinheiro no banco, que hoje em dia todo mundo tem limite, né? O banco te dá um limite para que você, no seu foco, você consiga resolver e depois você vai ter que resolver com o banco, né? Mas na hora você consegue resolver muitas vezes. Tem inúmeras possibilidades hoje, dentro do contexto de empréstimo, essas coisas todas. Então, para mim, a prioridade é essa. E hoje a prioridade sou eu. Né? Eu já me doei muito. Eu acordei com esse pensamento, porque sempre acontece alguma coisa e aí vem esse pensamento de eu trazer esse tema. Os temas que eu estou trazendo, com as coisas que estão acontecendo, né? Acontece comigo. E o que eu estou me priorizando? Né? A vida inteira eu priorizei o outro. Eu, né, dei a minha energia para o outro, que quando você está priorizando, está fazendo, é como se você estivesse tirando a sua roupa e entregando para o outro. Tome aí, como é que você fica? Sem roupa? Né? Porque a nossa energia é a nossa roupa, né? Ela que está protegendo, a nossa energia ele protege a gente, né? Das energias negativas, né? Dos pensamentos negativos do outro, né? Dos nossos próprios pensamentos, às vezes, né? De negação, né? De melhoria, de nos achar muitas vezes incapazes de realizar alguma coisa. E cada vez que você doa, que você entrega a sua energia para o outro, o universo, o Criador diz, nossa, o que está acontecendo? Por que ela está nesse processo? Ela tem que expandir. Né? Nós viemos para cá para poder ter esse processo de aprendizado e expansão. Aprender a passar pela tarefa e expandir. Né? Sair aquela rotina que não leva a gente mais a nada, daquele grupo que só nos suga, daquela pessoa que só pede, daquela pessoa que sempre tem uma dificuldade, sempre tem uma historinha para contar, para contar, né? Uma triste história, sempre uma triste história, sempre é uma pessoa que ela nunca pode realizar sozinha, ela está sempre precisando de ajuda, que ela está sempre precisando de alguém para poder jogar a boia, né? Ela está sempre no mar, lá no sufoco, não sei nadar, mas vai pro mar, se joga lá no meio, né? Tá lá no barco, passeando, vou ver como é que é isso aqui, pá, se joga. E aí tá, chega que se jogou, não sabia como é que é, se era fundo, se era raso, e fica lá, socorro, socorro, joga a boia. E nesse momento sempre é você que está passando no outro barco, não tem nada a ver com a história, né? E você encontra o ser humano lá no meio do oceano e fala, tem alguém lá se afogando. E você tira a sua boia, né? O que está ali, seu colete, seu colete, né? Que quando a gente vai para um barco alto mar, todos têm que ter um colete. Então você tira o seu colete e coloca na criatura. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, você que cai no mar e pede o fulano, joga aqui pra mim. Ele fala, poxa, mas eu só tenho esse.
Eu só tenho esse colete, como é que eu vou tirar esse colete? Eu vou dar pra você? Aí você fala, poxa, mas quando ela precisou, eu tirei o meu e dei pra ele, né? Eu só tinha uma boia, e eu tirei a boia que podia me salvar e entreguei pro fulano. E agora eu tô numa situação, às vezes não é igual, né? Nunca é igual ao do outro, mas é uma situação que eu preciso resolver. Eu falo, fulano, aquele dinheiro que eu te emprestei, poxa, não tô podendo ainda. Isso passa anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Ou você fez um favor e agora você precisa de um resgate. Falando, pô, eu tô precisando de uma ajuda, tem como você me dar uma força aí? Cara, não. Ô amiga, eu não tô podendo. Ô parceiro, poxa, eu queria te ajudar, mas eu também não tô podendo. Caraca, e agora? Aí eu, e agora? E agora? E agora? O que que a gente faz? A gente vai tentar resolver sozinho. E aí a gente acostuma a auxiliar o outro e na hora do sufoco, na hora que a gente precisa de uma ajuda, a gente já sabe que não vai poder contar com aquele ou aquela que eu ajudei, ou com a família, ou seja, com um amigo, ou seja, com quem for. Você estendeu a mão e aquela pessoa, aquela situação, volta para dizer assim, olha, viu? Você priorizou, você tirou da onde você não podia muitas vezes, né? Às vezes você divide até o seu alimento, né? Eu já vi pessoas dividindo um alimento com outro. E aquela pessoa se acostuma, se acostuma. Vou ficar aqui, vou inventar mais alguma história e daqui a pouco eu vou ter o dinheiro. Hoje eu não tenho feijão, você tem como me emprestar, é sempre me emprestar que não volta, né? É sempre emprestar que você não tem o resgate, você não tem a troca. E você se habitua a estar socorrendo o outro, porque muitas vezes a gente não tem coragem de dizer não. Às vezes a gente precisa fazer um trabalho interno, porque é o nosso processo. São traumas que a gente traz, muitas vezes, de infância. E a gente fica priorizando o outro porque a gente não tem coragem, muitas vezes, de resolver aquilo que está interno na gente. A gente sabe que tem algo ali que está incomodando, que não está fazendo bem, e a gente não quer ver, né, o nosso processo, fugindo. Eu sei que eu tenho que resolver isso aqui, mas não, deixa primeiro eu ajudar o outro. Deixa eu primeiro socorrer o outro e vai aparecendo o outro, porque o universo é frequência, e você vai priorizando os problemas do outro, o sentimento do outro, né, vai botando força e energia na ação para socorrer, fica socorrendo o outro a vida inteira. E na hora que você precisa, você não tem, ninguém pode te socorrer. E aí você começa a ficar frustrado, poxa, eu faço tanto por tanta gente, e quem faz por mim? Mas a gente não tem que esperar o outro fazer. Nós temos que nos priorizar e falar assim, não, eu vou parar de fazer para os outros e eu vou fazer por mim, porque agora é a minha hora. E a gente precisa levar muitas vezes muitas coisas, né, na cara, muitas vezes. As pessoas falam, mas eu não pedi, você que quis, né? E essas coisas todas que às vezes a gente ainda escuta. Mas isso não é para nos magoar, nem para a gente ficar com ressentimento e nem guardar isso, porque isso aí só faz mal pra gente. É pra gente, poxa, que bom que você falou isso pra mim. E aí a gente olha e vê assim, nossa, a máscara caiu, e nos conscientizar, a máscara caiu e chega. E agora sou eu. O dinheiro que eu vou juntar é pra mim, a compra que é cara, que eu vou financiar não sei quantas vezes o meu cartão é pra mim. Aí eu quero comprar aquilo ali, eu quero me ofertar, eu quero me presentear, né? A minha mãe, quando ela era viva, ela sempre dizia pra mim, eu não peço presente pra ninguém, porque meus presentes são caros. São caros. O que eu desejo pra mim é caro, não é barato. Então eu faço da minha vida financeira um sistema que eu me presentei. Eu vou comprar no cartão, não sei quantas vezes, mas eu vou comprar o que eu gosto, o que eu quero pra mim.
E eu demorei a entender isso. E eu ficava olhando assim, criança, adolescente, né? A gente não entende muito. E agora, adulta, eu falo, nossa, olha, ela tinha muita razão. Tem coisas que os nossos pais, né, quem é o nosso responsável, fala que você não dá muita importância, né? E hoje eu faço isso. Se eu tiver que comprar algo melhor, eu vou comprar para mim. Muitas vezes eu deixei de comprar para mim, para um aniversário, eu comprar para o outro. Eu achava tão bonito, eu falei, eu vou comprar para fulano, para fulana. E um dia eu despertei. Eu falei, não, por que eu tenho que me sacrificar para comprar para fulano, para fulana? Eu que gostei. Então a prioridade é quem? Eu. Eu vou comprar para mim. Eu vou financiar, se eu não tiver condição de comprar à vista, eu vou financiar e vou me presentear, porque a gente tem que se presentear o tempo todo. Nós temos que nos valorizar o tempo todo e a gente tem que dizer sim ou não de acordo com o que nós estamos vivendo pra gente, né, pro nosso dia a dia. Aí eu posso auxiliar o outro ou lá adiante eu vou precisar, é para isso, para aquilo que eu já estou com essa ideia dentro da minha. Não, vou me priorizar. Tirando esses dois exemplos que eu dei no meio do vídeo, qualquer outro exemplo para mim é abstrato, entende? A questão de alimentação, né? A pessoa perdeu o emprego, está com uma dificuldade e precisa de um alimento, não custa nada você vai comprar fazer um mercado. Ela falando assim, eu vou te ajudar esse mês, um mercado, e vamos agora correr atrás do que você sabe fazer e vamos ver como é que a gente pode te ajudar para você poder montar alguma coisa, ou vender um bolo, ou vender uma bala, vender uma coisa, para você começar a ter seu próprio sustento, né? Porque senão entra no vício de que todo mundo vai ajudar, muitas vezes as pessoas não saem do lugar. Então temos que tomar cuidado, né, em quem a gente ajuda e como a gente ajuda, dar lá a semente para o outro plantar e ele vai ter que plantar, ele vai ter que começar a se organizar, né, para poder fazer as coisas que ele precisa. E qual é a nossa prioridade? Nós. Esse vídeo é falando sobre isso. Se priorizar é uma necessidade, não é uma coisa assim abstrata que quando fulano não precisar mais de mim, eu vou realizar, não. O fulano vai continuar precisando, que muitas vezes ele está no vício de precisar, de pedir socorro o tempo todo, mas eu vou me priorizar. Eu preciso agora cuidar de mim. Eu preciso comprar um creme pro meu rosto, um pro meu cabelo, né? E eu gosto daquele que tem aquela marca tal, que não é baratinha, mas eu amo. Então eu vou lá trabalhar, fazer a hora extra, seja o que for, né? Vender mais um pouquinho, né? E me esforçar, né? E ter uma vida mais tranquila, porque a gente se planeja, a gente começa a ter realmente uma vida mais tranquila, as coisas vão acontecendo, e aí eu vou comprar o tal creme lá, maravilhoso, que está aparecendo lá na internet, que diz que é muito bom e eu quero experimentar. Ou um jantar num dia de semana, ou um cinema, ou um teatro, não importa. Mas a prioridade sou eu. Aí fulano, tô precisando muito, mas infelizmente dessa vez eu não vou conseguir lhe ajudar. Tá bom? Aí você procura uma outra pessoa, com certeza você vai achar. E aí você sai, tira o seu time de campo, né? E começa a guardar seu colete para você, para quando você for fazer o passeio de barco, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Espero ter ajudado. Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, amo o que eu faço, adoro esse meu processo que estou vivendo agora. Estou me priorizando muito mais, estou vivendo uma história de cada vez, sem pressa, mas me priorizando e guardando meu colete. Lá pode ser que nunca eu precise daquele colete, mas é meu e eu tenho o direito de guardar, porque um dia eu posso ir para o alto mar e eu vou precisar dele, né? E é simples assim. Não temos que dificultar. Dizer não é uma capacidade que todos nós temos, né? Viemos com ela, como dizer sim também. E a gente tem que dizer onde a gente vê, onde a gente
dispensa a nossa energia, onde a gente tem que guardar a nossa energia, né? Nosso bem maior que somos nós, para viver uma vida melhor, um momento melhor, né? E ser feliz. Um abraço, espero ter ajudado. Se vocês gostaram, deixa o like, e se não gostou, tá tudo bem também, vai alcançar quem tem que alcançar, e espero que vocês continuem aí nesse processo lindo da vida, se priorizando. Gratidão e até a próxima.